Voltamos da Irmandade Rosa Negra aqui em São Paulo e vamos a mais perguntas do ESC, no nosso bate-papo de hoje que está incrível. Bom, oi mestre, oi. O que são tatuagens mágicas? Estas. Para ser da TIT, adorei isso. Nem eu sabia que eu era da TIT. Tradição Imortais da Terra, TIT, gostei disso. Agora pegou. Precisa fazer alguma tatu? Sim, a Mestre Maior tem várias. Quando é o momento certo de fazer uma tatu e qual o significado mágico? Enfim, gente, vamos lá. A tatuagem é um rito iniciático, ele é extremamente tribal. Né? Primeiro, organizando. Não existe nenhuma tatuagem dentro da tradição Imortais da Terra que seja obrigatória. Não. É que nós somos um bando de viking malucos e quem tem menos tatu tem várias. Mas não são obrigatórias, não existe isso. Tu pode fazer e não ter as tatuagens que nós temos, enfim, não é obrigatório. Tá? Existem outras possibilidades de alcançar sem as tatuagens. Enfim. O que é uma tatuagem? É um rito tribal, altamente tribal. Todas as pessoas que têm tatuagem já trazem isso dentro, nem que seja só inconsciente, muito inconsciente lá atrás, mas é um rito na sua vida de busca de poder. Né? A tatuagem começou com o rito iniciático da mãe abelha. Né? A picada da agulha é uma referência à picada da abelha, à picada da mãe iniciática. Né? E as pessoas começaram a perpetuar na pele aquilo que elas alcançaram na sua vida. Né? Então, por exemplo, as pessoas que se tornavam caçadores, ou que se tornavam xamãs, ou que eram iniciados nos templos, carregavam marcas no corpo que socialmente elevava a postura humana. Olha, agora eu nunca mais vou falar isso igual. Ótimo. Né? Enfim, carregavam no corpo, isso é uma coisa tribal. E hoje nós continuamos a usar isso. Os Imortais da Terra resgatam muito disso. Nós temos tatuagens ritualísticas, não só dentro da tradição, mas incentivamos isso, nós gostamos de tatuagens em função de deuses, tatuagem em função de conquistas na vida, porque o ser humano precisa voltar a ritualizar. Nós precisamos voltar a ter honra das nossas conquistas. Nós precisamos voltar a empoderar os nossos olhos diante da sociedade. E a tatu tribal, ela é uma dessas formas. Né? Assim como um manto de sangue, assim como para os meninos um altar do sagrado, fálico, né? Enfim, são coisas que empoderam a vida e o ser humano precisa disso. Chega, a era das águas, da expiação e da dor já passou. Nós estamos indo em direção à era de Aquário. E agora precisamos saber quem somos, resgatar a nossa essência, resgatar a nossa identidade, resgatar a nossa herança, o nosso legado. E cada conquista, cada empoderamento, quando registrado no plano físico, ele se torna instaurado. Instauração, ele se ergue, ele se edifica neste plano e em todos os planos. Né? Quais as minhas dicas com relação à tatuagem mágica? Não são muitas, mas nós somos o pentagrama da vida, nós somos o pentagrama mágico. Né? E eu sempre falo isso. Não acho legal tu tatuar um peixe na perna do fogo. Né? Eu acho que esse é um exemplo perfeito. Assim. Tem a perna do fogo, a perna da terra, o braço da água e o braço do ar. Nós somos o reflexo do pentagrama. Né? O pentagrama sempre é de frente para nós. É de frente porque os mundos eles são espelhados. Já assistiram um filme espírita? Sempre é espelhado. As pessoas escrevem no vidro e as pessoas usam um espelhinho para ler o que os espíritos escreveram. Né? Isso é uma dica. Né? Os mundos eles funcionam em espelho. Então, quando tu olha um pentagrama, ele está de frente para ti. Então, o braço direito é o braço da água. O braço esquerdo, o braço do ar. A perna direita, a perna do fogo. E a perna esquerda, a perna da terra. Né? Então, obedecendo isso, ou pelo menos não destruindo isso, porque nós temos linhas energéticas que circulam em todo o nosso corpo. Então, respeitando isso, ok, tranquilo. Tu vai empoderar isso, modificar, instaurar mais força, fazer crescer o que tu desejar, mas não destruir, nunca destruir. E um peixe no fogo não é uma coisa legal. E assim outros exemplos, certo? Dúvidas?
Não, daí não tem. Dos dedos da mão não tem a ligação com... Aqui com os 5 elementos, não tem. Mas eles têm ligação sim com os nossos 5 sentidos. Né? Então também, algumas tatuagens é legal estudar bem, eu não domino muito essa arte, mas sei que tem. Né? De estudar bem para saber o que tu vai fazer e tal, para não atrapalhar. Né? Hoje, no nosso tempo a gente furava a orelha, né? No nosso tempo, você é jovem, para falar para cá. No nosso tempo a gente furava a orelha simplesmente, né? Hoje, nós já temos, por exemplo, crianças dentro da comunidade que o pessoal faz um estudo dos pontos, né? Como é que é? Das agulhas? Da acupuntura, para poder furar a orelha num ponto que não pegue nem a visão, nem a face, nem isso e tal, né? Exatamente, porque tem os pontos da orelha, né? Porque nós somos a espiral sagrada, né? Em todos os lugares do nosso corpo. Enfim. Por isso que eu não faço a tatuagem. Hã? Por isso que eu ainda não tenho nenhuma tatuagem. E por conta disso, eu sei que a tatuagem ela modifica a As linhas do corpo. Sim, ela modifica. Então, eu não fiz nenhuma ainda. Eu estou estudando. Eu estou estudando. Para empoderar as tuas linhas. Para acrescentar. A tatuagem eu quero fazer. Só que eu não vou fazer qualquer tatuagem, nem em qualquer lugar, porque eu sei que vai modificar a energia do meu corpo, eu sei que pode. Então eu não quero. Então eu vou estudar primeiro, saber aonde, o local certo e o que fazer. Não sair por aí tatuando. Tatuando. Sim. Quem faz, mas eu respeito primeiro o meu corpo. Eu tenho duas situações, assim, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem tatuagens, né? Muitas, né? E aí, por exemplo, assim, ó, muito das questões minhas de dominação de ar, elas partiram do propósito dessa asa consagrada a Morrigan. E eu tenho lembranças de uma outra vida minha em que eu não tinha a perna esquerda. E eu, durante toda a minha infância e adolescência, passei muito trabalho com dor nesta perna. A partir do momento que eu comecei a trabalhar magicamente, e ela é toda tatuada de símbolos de terra, eu curei a perna. Eu reconstruí ela com tatuagens. Então, são os extremos, né? Mas sim, já vi pessoas comprometer a magia, comprometer o seu espírito por não saber o que está tatuando. Né? Então tem que se... Eu coloquei um alargador, né? Tipo assim, quando eu era mais jovem. Né? Quando eu era jovem. E aí hoje eu não colocaria nenhum alargador. É pequeno, é muito pequeno, né? Hoje eu não colocaria. Né? Conheço pessoas que furam em todos os lugares da orelha, eu não vou fazer isso. Enquanto não tiver um estudo certo. Exatamente. E é você que tem que ter esse convencimento, né, gente? Sim. É a tua ideia. Tá, e quem já tem tatuagem agora, Wakanda? Corta os 2 pulsos. Não. Não. Quem já tem tatuagem vai fazer os mesmos estudos e reorganiza as energias. Muito simples. Né? Foi o que eu fiz, por exemplo. Essa primeira tatu, ela não era uma asa de corvo. Meu braço era tapado de borboletas. Em alguns vídeos antigos ainda dá pra ver. Né? Essa aqui tem 2, 3 anos só. Tô terminando ainda, nem terminei toda ela. Ela era cheia de borboletas, que vem de uma época em que eu superei a vida, em que eu optei pela vida. Então, o meu braço do ar, ele simbolizava o meu rito de metamorfose. Eram borboletas. Quando eu fundei a tradição e quando me tornei mestre, elas começaram a me incomodar. Porque eu queria algo que me colocasse como mestre. Né? E aí, com o passar do tempo e com algumas dificuldades que eu superei, foi que eu fiz um rito para Morrigan, da transformação das minhas borboletas numa asa para ela, onde eu me assumi mestre espiritualmente. Então não adianta, gente, é tudo muito pessoal, delicado. É pessoal. Muito. Ok? Tatu? Passamos? Vamos lá. Olá, Wakanda. Quais são os requisitos para integrar a Irmandade Rosa Negra? Seria um prazer caminharmos juntos. Nenhum requisito. A Irmandade Rosa Negra, ela aceita pessoas de todas as religiões, de todas as vertentes, de todos os movimentos religares, de todas as possibilidades e infinitas jornadas que o ser humano possa ter passado pela sua vida. A nossa ideia, a ideia da Irmandade, é levar o despertar dos elementos, é levar
a dominação de elementos, a conexão com o sagrado, o fogo serpentino, cone de poder, serpente de fogo, enfim. A todos os movimentos. É um mistério revelado que nós não vamos ficar só para nós. Nós vamos acabar com isso. Nós queremos invadir o mundo, dominá-lo, conquistá-lo, todos. E acabar com o domínio de... Well. Eu não sou iniciada de nenhuma tradição. A serpente de fogo se ergueu no meu caldeirão, no maior porre que eu tomei na minha vida. E eu não venho de nenhuma família nobre. Não, também não. Também não fui iniciada por nenhuma avó. Minha avó era bruxa e louca. E não iniciava ninguém. Enfim. E o que eu quero com a Irmandade Rosa Negra é fazer com que acabem os grupos de domínio ao poder sagrado religioso. Né? Qualquer pessoa que deseje dominar os elementos, erguer a serpente de fogo, conexão com o sagrado, pode entrar na Irmandade e pode ter acesso ao conhecimento, e que este conhecimento se multiplique e espalhe, reverbere, e que o futuro aos deuses pertence. Well. Sejam bem-vindos, todos que querem e tal. Ok, gente? Essa é a Irmandade Rosa Negra. Sejam bem-vindos, todos. Adorei o nome. Tá na hora, né? Tá na hora. Herdeiros dos deuses. E eu sou herdeira de quem? Da puta que me pariu? Faz sentido. Faz sentido. Lilith, né? A primeira puta. Como assim? Os herdeiros dos deuses? O restante do povo é o quê? Herdeiro do capeta? Também faz sentido. Não, né, gente? Tá na hora de acabar com isso, né? Não, enfim. Vamos lá. Oi, mestre Wakanda. A dominação de fogo é algo muito visível na emanação. Mas como funciona com os outros elementos? Tipo, como ocorre uma manifestação na água e nos demais elementos? Eu não faço ideia de todas as manifestações. Eu vou falar das coisas que nós já vimos dentro dos Imortais da Terra e dentro da Irmandade. Né? Fogo. Não existem só pessoas que trabalham com espirais de fogo como eu. Eu já conheci pessoas que conseguem erguer o fogo. Né? E já contei sobre alunos que fizeram isso na primeira aula comigo e eu morri de inveja, mas aconteceu. Dominação de ar. O que eu faço são redemoinhos com folhas, é o máximo que eu consigo fazer. E não tenho controle absoluto sobre isso. Muitas vezes, quando eu quero, não acontece. E às vezes eu estou na rua e acontece. Foi uma risadinha malévola aqui do lado. Mas já vi pessoas erguerem folhas de vários lugares de uma forma, enfim, fantástica. Já vi pessoas dançar com folhas, dançar com plantas, samambaias, enfim, é muito legal. A dominação de água. Eu consigo mexer no caldeirão a água a ponto de fazer um redemoinho para baixo no caldeirão e aí acaba saindo água pelos lados do caldeirão e mexer folhinhas, tipo botar pétalas na água e mexer. Nada que seja maravilhoso, a maioria das pessoas, dos Imortais e de Porto Alegre faz isso. E consigo iluminar a água, porque eu sou do fogo. Eu sou uma dominadora de fogo, então eu consigo acender o plasma. Né? Se tiver alguma coisa viva na água, como água do mar ou alguma coisa assim, eu consigo plasmar a água, acender, né? Ou iluminar. Também a terra, da mesma forma, consigo iluminar a terra algumas vezes, mas funcionou. E mexer algumas coisas, como por exemplo, entrar, interagir com a planta e conseguir mover tipo pequenas folhinhas ou algumas coisas assim. Mas já vi dominadores de água que erguem serpentes de água, né? Eu e outras pessoas conhecemos pessoas que erguiam serpentes de água e que dominavam a água a ponto de tirar a água toda de uma banheira sem botar as mãos. E que bom, né? Mas não sou eu, não. E dominação de terra, também já vi pessoas erguer a terra do chão até fazer poeira. Já vi também. Vi pessoas moverem coisas
moverem objetos, dominadores de terra que movem objetos, né? E todas as pessoas que dominam um elemento acabam tendo alguma ligação com telecinese, né? Que é a capacidade de acender e apagar luzes, de mexer portas, inconsciente ou consciente, né? Acabam tendo esse acesso. Né? Funciona dessa forma, né? Inclusive, eu vou fazer mais uma vez o pedido que a Tradição Imortais da Terra já convidou outras pessoas que tenham a possibilidade de uma câmera, de uma filmadora que filme dentro d'água e no escuro, né, à noite, porque nós já temos um controle bem legal do mar para iluminação de água e não temos e não teremos tão cedo dinheiro para comprar uma câmera dessas que seja possível de filmar a água à noite no mar. Muito obrigada. É isso. Podem, né? Os outros elementos têm que esperar um pouquinho, porque não é sempre que acontece. Mas se andar com a gente, acaba vendo. Mas é por aí. Alguém tem dúvidas sobre elementos e dominação de elementos? Todas as pessoas, então, têm o dom de mover algum elemento, né? A conexão humana, ela é feita através dos 4 elementos com o sagrado. A nossa chave de conexão sagrada é um dos elementos, né? Despertar um elemento é uma coisa que pode acontecer em uma vida ou levar muitas vidas para acontecer. Mas o resultado ou o treino ele é cumulativo. Então, a pessoa que treina um elemento numa vida, e eu estou treinando muitos 4, para ver se em uma próxima vida eu venho melhor, né? De repente pode despertar a água, o domínio da água num banho de chuva. Mas não significa que ela nasceu poderosa, significa que ela já tem isso acumulado no espírito. Né? Então, isso é uma chave de evolução. Obviamente, se isso estiver muito longe, né? O que eu tenho para te dizer é que o fogo, ele está voltando de uma maneira, retomando Gaia de uma maneira muito incrível, assim. E que 100% das pessoas que eu conheci, que se interessaram, que se disponibilizaram a dominar o seu fogo interno, a sua força serpentina, a sua kundalini, a sua sagrada espiral cósmica e interagiram com o fogo externo. Né? E é o primeiro passo. 100%. Ninguém que tenha se dedicado a refazer a conexão com o sagrado ficou sem isso. É bem certo, né? Até hoje, assim. Pode ser que a gente encontre um espírito das trevas que nunca tenha feito nada, né? E aí não vai conseguir. Mas a gente dá um jeito também. Chama pelo meu pai, Lúcifer, pela minha mãe, Lilith. Dá uma driblada no sistema. Mas todas as pessoas, sim, têm acesso à conexão espiritual. Perante a conexão espiritual, nós não acreditamos em hierarquia. Né? Então, por exemplo, e isso é um diferencial na magia. Né? Eu sou o entregador de pizza. Eu sei em que porta bater. E consigo fazer isso de uma forma mais fácil e eficaz. Mas depois da porta aberta, né, ela vai se abrir, ela vai multiplicar. Todos nós temos conexão com o sagrado. Todos nós temos. E perante os deuses não existe diferença entre eu e um civil. Não existe. Ele vai chegar, ele pode não, neste momento da sua vida, saber abrir aquele portal. Mas também não é muito mérito que eu consegui. Ele sabendo, ele aprendendo a abrir o seu portal, depois ele vai ter tanta capacidade de conversar com os deuses, com o sagrado, como eu. A minha história de ser mestre maior é dentro da tradição, é num outro significado. E hierarquicamente, perante o sagrado, nós somos todos iguais. Para o desespero de muitos mestres. Dominação de elementos, gente, é uma coisa muito cíclica, né? Então, por exemplo, eu já tive muitos resultados com a água. O meu fogo ficou péssimo. Teve rituais de eu estar treinando água e de ser ritual público e eles disserem para mim, por favor, não levanta da cadeira. Tu fica sentada aí, porque se tu levantar o fogo vai apagar. Tu fica aí, tu não te mexe. Vai estragar o ritual é público. A comunidade está aqui. Porque é óbvio, eu tava com água até aqui, eu tô treinando água. E na bruxaria, ou na conexão sagrada elemental humana, tu tem que ter esse desprendimento.
Tu vai treinar ar, o teu fogo vai ficar uma porcaria. Tu vai treinar fogo e a tua água vai ficar uma meleca. Tu vai treinar terra e o teu ar vai desaparecer. Tu tem que ter isso muito. Ninguém é o Avatar. Deixa eu dizer, isso é um filme. Entendeu? Ninguém é o Avatar. Né? Para dominar os 4 elementos ao mesmo tempo. Não existe. Até mesmo a minha mestre, a Senhora dos Úteros, que é a pessoa que trouxe toda essa história da dominação dos elementos e tudo mais, oscila com relação aos elementos porque está encarnada, é humano. E ela domina os 4. Mas não existe ela dizer assim, vou dominar a água, a terra, o ar e o fogo neste momento. Oi? De novo, desce daí. Né? Não existe. Nós somos humanos, a gente vai mexer com um elemento e esse elemento vai desequilibrar os outros. E se tu quer conexão elemental, tu tem que ter isso muito de boa dentro de ti. Para do tipo, estou treinando água. Estou treinando água, o meu fogo não vai rolar. Tá, então eu não vou deixar para treinar água perto do festival de Lilith, né? Que o templo está lotado, as pessoas esperando que eu faça alguma coisa com o rito da minha mãe, né? Mas, por exemplo, no rito de Afrodite, eu tô de água até o pescoço. Né? E a gente tem que ter isso muito claro dentro de nós. Nós somos humanos. E a gente precisa também compreender, gente, que mestres, eles não são e nunca serão perfeitos. Jamais. Não existe. Não existe. Né? Mestres que dominem tudo e que saibam tudo e que façam tudo. Isso não existe. Isso é ilusão do ego humano. Um mestre, ele está à frente não pela quantidade de respostas que ele tem, mas pela qualidade das suas perguntas ao universo. E dúvidas sempre vão haver. Sempre, 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 sempre. E quando tu vai arrumar uma coisa... Existe... a tradição Imortais da Terra é assim. Hoje é, amanhã não sei. Hoje o que nós estamos fazendo é assim, mas se os deuses voltarem e disserem que vai dar de outro jeito, a gente já está mudando. E se eu descobrir amanhã um outro grupo que me ensine outras coisas e que der certo, também já vou mudar. Né? E viva Raul e a metamorfose ambulante. Ok? Nós vamos mais uma pergunta e aí vamos parar um pouquinho de novo. É aconselhável utilizar água em um caldeirão consagrado ao fogo? Nossa, brilhante pergunta. No intuito de purificar, reharmonizar, equilibrar a energia dele? Não, gente. Não. Nós não misturamos elementos. Não misturamos elementos. Jamais misturamos elementos. Um caldeirão, ele é consagrado. Como é que tu consegue erguer uma serpente de fogo? Como é que tu consegue inundar um caldeirão de água? Inundando, atolando, tornando pleno o elemento dentro deste caldeirão, dentro deste útero. Então, tu não vai trocar o elemento. Né? Uma vez que tu acender o fogo ali, tu vai acender o fogo ad eternum, para que aquilo vá acumulando, isso se chama egrégora. Egrégora. Tu vai acumulando energias, acumulando egrégora, até que tu não tenha simplesmente um fogo. Tu tenha a faísca sagrada dele ali. Mesma coisa do caldeirão de água. Uma vez colocado água nele, ele vai ser de água eternamente. Porque senão tu começa a misturar os elementos e aí a confusão que tu faz no teu corpo, tu também faz no caldeirão e tu nunca vai conseguir nada com eles. Não existe. O que existe é organização financeira. Vou explicar. Um caldeirão custa caro. Né? Então o seu primeiro caldeirão é o do fogo. Por quê? Porque a gente mora em casa e nem todo mundo pode ficar fazendo fogueira, porque a serpente de fogo, ela se ergue em qualquer lugar, numa fogueira, na churrasqueira, na lareira. Ela não é... Se ergueu no fogão esses dias. Se ergueu no fogão, de algumas pessoas aí esses dias, que deixaram pegar fogo no óleo, né? Ela não é uma prioridade dos bruxos, né? Ela, de forma alguma. A serpente de fogo é a divina língua do Espírito Santo. É o antigo fogo serpentino, cone de poder das tradições antigas, é a mesma coisa. Né? Então, ela não é uma regra de caldeirão. Mas a gente, para acender o fogo na bruxaria e tal, bota o caldeirão, é mais bonito. Né? Aquela coisa. Enfim, o caldeirão de fogo.
Tu vais fazer primeiro um caldeirão de fogo para poder trabalhar o fogo, porque o fogo é o portal sagrado, né? Aí para água tu bota um jarro, uma bacia, para terra tu bota um pote, um cristal, enfim, para o ar tem incensário, é mais fácil de organizar, né? Aí depois tu sobrou grana, e tu comprou um segundo caldeirão. Este segundo caldeirão tu começa a usar para água e terra, porque água e terra são femininos, né? E o ar e o fogo são masculinos. Isso, né? Tu começa a usar, porque daí é uma energia e é fácil de lavar e organizar, e eles se completam, né? Mas em seguida tu já separa. A ideia é acumular energia, acumular egrégora. E aí não tem como ficar misturando se vai misturar, certo? Deixa eu ver se a próxima é de elementos ou não. Vou ler. Vendo um dos vídeos, pensei o seguinte: trabalhar os elementos através das máscaras faciais que eu faço, com argila, água de flor de laranjeira, óleos, consagro minhas argilas com cristais, a Deméter, a Afrodite. Então, o que acha? Bruxedos Mágicos é o nome que assinou ali. Eu acho fantástico. Acho fantástico. Todas as formas de trabalhar com os elementos são válidas, né? E não existe, por exemplo, trabalhar com terra e não se cobrir de argila, né? Não existe trabalhar com água e não lavar louça. Não existe trabalhar com fogo e não cozinhar. Eu quero dominar o fogo. Quem faz tua comida? Não, eu como na rua. Desiste. Desiste. Eu quero dominar a água. Tá. De agora em diante, toda a tua roupa tu lava, toda a louça da casa tu que lava e toda a lavação de banheiro, isso é tudo contigo. Ai, não quero. Como assim? Tá, desiste então, não é pra ti também. Não existe, tem que mexer com o elemento tem que ser uma constante na tua vida. O elemento tem que ser algo presente. Não é com hora marcada. Não é com hora marcada na banheira do spa. Não é. É uma constante na tua vida. Tu vai tomar muita água, tu vai mexer em toda a água da casa, tu vai trazer essa água para tua vida. Não existe dominar o ar sem varrer. Pessoa que não gosta de varrer, não existe. Tu tem que lidar com a poeira, com o vento, tu tem que balançar, tu vai ter que entrar naquela sintonia. Então, fantástica a ideia, sim, das máscaras. E te convido para entrar em contato e se a gente puder ajudar e se as coisas puderem florir, à disposição. Certo? Encerramos mais um vídeo de meia hora já.